Começa hoje com informações importantíssimas aí para o andamento do nosso Brasil, em o orçamento do ano que vem, que está logo aí. De acordo com a proposta que está lá no Congresso Nacional, o salário mínimo vai subir R$ 101, chegando a R$ 1.421. Em contrapartida, o governo Lula não previu nenhum reajuste nos salários dos servidores públicos federais, nem dos benefícios do programa Bolsa Família. Também não está prevista no orçamento a nova correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. A gente vai acompanhar e separamos um trecho de uma fala que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez sobre esse assunto. Nós não estamos negando o desafio. Nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas ao Congresso. E não são medidas fáceis para o Congresso deliberar. Muito bem, tá aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Senhores, bom dia, Mano Ferreira, já dei meu bom dia pro Fê, bom dia, Jotinha, vocês estão bem, tudo certo? Certinho. Escuta, hoje saiu o PIB, Jotinha, 0,9 de crescimento nesse trimestre. Como é que vocês ficam, hein? É ruim ou é bom? Para o país, sem sombra de dúvidas, é bom, né, Paulo? A gente está aqui para torcer pelo bem do país. É bom que o governo tenha esse resultado positivo. É surpreendente também porque, claro, tem um pouco de herança do governo passado, né? Mas não deixa de ser também um resultado positivo, mas não é um resultado estrondoso, né, Paulo? A gente não pode também romantizar um crescimento que relativamente ainda é tímido, e principalmente porque a gente sabe como o PT costuma, assim que consegue sentar na cadeira com mais tempo de gestão, gerir as contas públicas, né? Tenta sufocar um dos principais propositores, né? Uma das principais catapultas desse orçamento, que é o próprio agronegócio, com políticas públicas que a gente está vendo que estão sendo discutidas pelo governo, que ali na frente podem acabar prejudicando. O IBGE está dizendo que o que puxou o PIB para esse número foi o setor da indústria e de serviços, mas você não está muito satisfeito com esses números? Você acha que é pibinho? Eu acho que é muito pibinho, porque a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um país de renda baixa. A gente é um país pobre. Precisamos crescer muito mais do que isso. A gente não pode ficar satisfeito com 0,9. É muito pequeno. E para termos a capacidade de crescer de fato, a gente também não pode ficar satisfeito com o orçamento que não corta gastos ineficientes. O nosso Estado é muito inchado, é um Estado balofo, que precisa fazer uma cirurgia bariátrica urgente. Balofo, fazia tempo que eu não ouvia, viu? Eu gosto disso, balofo. Tem que fazer uma bariátrica no Estado brasileiro, porque é muito gordo, é um peso que a sociedade não aguenta mais carregar e que nos impede de crescer de forma mais assertiva, da forma como a gente precisa. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês dois. O processo de crescimento do PIB brasileiro também tem a ver com o cenário internacional. Sim. E há duas incertezas aí no cenário internacional. A desaceleração do crescimento da China, certo? Está todo mundo preocupado com isso. E também a questão inflacionária dos Estados Unidos. Está todo mundo olhando esses dois países e, querendo ou não, a gente tem uma dependência deles. A gente e o planeta inteiro, certo? Sim. E aí? É culpa do Lula ou não? Não, mas a questão é, a gente precisa fazer o dever de casa. E o dever de casa passa por reformas estruturais que aumentem a eficiência do Estado brasileiro. Então a gente vê, por exemplo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tem falado sobre a necessidade de fazer uma reforma administrativa. O governo não encampa. Por quê? Por que não damos mais eficiência para os gastos feitos na estrutura pública brasileira? Por quê? Por que ficamos satisfeitos em ficar patinando como se os problemas estivessem resolvidos? Um dado importante que o censo mostrou é que nós estamos envelhecendo como país mais rápido do que o previsto. Isso é um problema muito sério, porque historicamente, estruturalmente, como pessoas também, nós precisamos enriquecer antes de envelhecer. Porque depois fica mais difícil. E o que está acontecendo com o Brasil é que a gente está ficando um país velho antes de enriquecer.
E isso é um desastre. Vocês estão muito pessimistas, eu acho hein, que... meu? Não, eu discordo do Mano. Eu discordo do Mano. Eu acho que o Mano se esquece. Puta pibão. Olha que PIB maravilhoso. Não. O Mano se esquece Quase muitas 1% vezes. de PIB, os caras reclamando. Não. Eu acho que eu tô mais na tua linha, Paulo, porque o Mano se esquece às vezes que a gente tá no governo do PT. Então não adianta tu cobrar uma reforma administrativa, o Lira tá cobrando. Sim, o Lira tá cobrando uma reforma ministerial há um mês, meu querido. E infelizmente isso não andou ainda. Né? Mas aí porque é o governo do PT a gente vai ficar acomodado dizendo que tá ótimo? Não, mas a gente tem que reclamar. A gente tem que jogar com o time que a gente tem. O nosso time também só reclama. Reclamava no Bolsonaro, tá reclamando agora. O time é extremamente limitado. Se acertar, Mano Ferreira. O Mano fez o 22 embaixo da mesa. Se decide. O país precisa de reformas, isso é muito grave. A gente fica perdendo tempo como país em briga de fla-flu, em questões menores, discutindo a personalidade do Lula ou do Bolsonaro. E o que realmente importa para o país crescer fica sempre para depois. A gente acaba se conformando com um PIBinho de 0,9. Segundo trimestre de 2019, que foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro, o Brasil cresceu 0,4. Então eu quero fazer... avançando. Eu quero fazer... Mas a passos de cágado. Não, mas tudo bem, mas você quer acelerar. Quem quer correr muito, come cru, hein? Tá louco, passo de cágado. Tá ok, 0,9 para você é pouco. Qual seria o número ideal para você? Não, veja, a China... Qual que é 3%? 3% vamos olhar da cartola. Vamos lá. Outros países brasileiros. Qual o número ideal? Vai lá. Não tem uma questão de número ideal, mas outros países emergentes, a China estava crescendo numa taxa de 10% ao ano. O Brasil ficou para trás. Enquanto os países emergentes foram aumentando sua renda, o Brasil regrediu. A gente não pode esquecer o desastre que foi causado pelo governo Dilma Rousseff, que nos fez voltar no tempo. O desastre da pandemia, que nós não conseguimos avançar. Então, a gente tem que ter pressa. Então, qual é o número, né, que você achava que fosse ideal? Para você, então, pronto. Você gostaria que fosse qual? Eu queria que a gente estivesse crescendo 5%. Tá bom. Mas o maravilhoso mundo de Mano Ferreira. Eu adoro. Nesta frase de um filósofo que eu admiro muito. Quem tem pressa, come cru. Olha, ainda bem que é não é, cru. É um pensamento, extremamente significativo. Mas o governo está tentando arranjar 170 bilhões, mano. Então, o governo teve o segundo pior déficit dos últimos 20 anos. O governo falava em ter um déficit de 1%. Política não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente tem. Ok, mas a gente tem que reclamar, não pode ficar conformado. Não, reclama. Agora, a outra pergunta é sexta também. Agora, a outra pergunta. O que precisa fazer para chegar no seu 5%? É preciso fazer reforma tributária, administrativa. Tem que cortar gasto, tem que cortar os programas ineficientes, fazer reformas que aumentem a eficiência do gasto público. Educação é uma coisa urgente. A gente também fica se conformando com avanços muito tímidos na educação e sem educação a gente não vai ter aumento de produtividade e sem aumento de produtividade não tem geração de riqueza. Muito bem. Turma, são 10